Olá a todos. Faz um tempo, né, que a gente não grava vídeo por aqui, mas como a gente teve aí alguns problemas na aula ao vivo, eu tô gravando essa aula aqui para ninguém ser prejudicado, né, todo mundo conseguir ter acesso. Então é o seguinte, né, conversamos então sobre autonomia e liberdade, né? A gente deu continuidade aí àquelas discussões que a gente estava fazendo sobre Spinoza, né? Nós conseguimos desdobrar, então, qual era a concepção dele sobre liberdade, um pouco da sua filosofia. Conversamos, que retomam dos estoicos, né? Conversamos um pouco também sobre o Sartre, né? Um filósofo francês que faz parte aí da corrente filosófica do existencialismo, né? Ele traz as reflexões do ser, né? Junto com a sua esposa ali, sua companheira, a Simone de Beauvoir, que também a gente percebeu que ela traz reflexões, sobretudo no campo da mulher, né? Ela abre um leque na filosofia sobre a perspectiva da mulher. Ela foi a filósofa que possibilitou, então, vários debates atuais hoje sobre gênero, identidades, quando ela afirma que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, as experiências sociais, o nosso cotidiano, as normas e os padrões que são colocados para a gente culturalmente, eles moldam também quem nós vamos ser, ok? Então, assim, nessa aula aqui de autonomia e liberdade, a gente vai estar, então, rediscutindo o que é liberdade, né? Uma grande questão filosófica aí. Será que nós somos realmente livres? Será que um dia nós seremos livres? E ainda mais longe, se um dia alcançarmos isso, o que a gente vai fazer? Né? Qual vai ser o nosso próximo passo? Então a gente percebe aqui que a filosofia ela sempre lida com ambiguidades, né? São reflexões que vêm desde a Grécia Antiga até os dias atuais e a gente nunca vai ter uma resposta absoluta, né? Uma resposta certa, né? Aquela verdade pura. O importante então é a gente conseguir refletir, né? Perceber diversos discursos, perceber argumentos e ir adequando aí a realidade e a interpretação possível daquele momento. Porque cada contexto histórico, né, vai ter, então, uma percepção da realidade. Ok, gente? Então, bora lá. Então, eu começo essa reflexão aí sobre liberdade com essa imagem desse grafite, né, do Banksy, que é um grafiteiro aí bem famoso, né, só que ele é anônimo, né? Ele não tem uma identidade, mas ele tem uma pegada muito de crítica social na sua arte, né? Ele coloca nos muros, sempre pegando ali na ferida dessa nossa sociedade moderna, né? As nossas contradições. E ela exemplifica muito bem duas correntes filosóficas que vão estar, então, discutindo sobre liberdade, né? Então a gente consegue perceber uma moça andando séria, né? Mas em contraposição a isso, a gente consegue perceber uma menininha, né? O balão ali voando, saindo ali do muro. Será que ela não está buscando então a sua liberdade? Se a gente for fazer um paralelo, né? A gente consegue perceber também que a liberdade, ela é essa ambiguidade, né? Uma liberdade de realizações dos desejos, direitos, né? De poder realizar o que bem convém. Só que essa mesma liberdade, ela está atrelada a outras questões, como os limites, né? Não existe apenas eu no mundo. A gente vive na coletividade, né? A gente vive em sociedade. Então, como trabalhar essas diferentes liberdades, como a gente consegue conviver uns com os outros. E eu acho que esse grafite aí mostra muito bem pra gente essa dinâmica, até chega a ser contraditória aí, que a liberdade traz pra gente. Então, existem duas correntes filosóficas que vão estar discutindo sobre a liberdade. A primeira é essa que a gente viu, né? Do Sartre, da Beauvoir, que a liberdade ela está relacionada então com a escolha, né? Então, nessa concepção, se diz que todos nós estamos construindo e podemos escolher moldar o mundo a todo tempo, né? Então, as nossas escolhas não determinam é uma boa palavra. As nossas escolhas, elas vão direcionar, né, melhor, nosso cotidiano a todo momento, né? A nossa sociedade, a nossa vida, ok? E aí temos uma segunda corrente, então, de pensamento, que é o determinismo, que já pensa outra coisa. Para o determinismo, nós não temos a possibilidade de escolha,
né? Quem faz isso são condições externas. Então, o que acontece na sociedade, no mundo, que vão me proporcionar, então, um cenário de possibilidades. Então, eu não escolho o que eu quero, é o que a condição exterior me permite fazer, certo? Então, a gente pode, só nessa imagem, já discutir sobre todas essas percepções. Então, ó, entrando aí de fato no nosso tema de autonomia e liberdade, é importante a gente pensar, e a gente já conseguiu perceber, que quando se fala dessa tal de liberdade, a gente precisa relacionar ela a limites e, sobretudo, responsabilidades, né? As nossas ações, elas têm consequências, e são consequências que não atingem só nós, podem atingir outras pessoas, pode atingir a sociedade, né? Então, a gente precisa entender que a gente também está convivendo uns com os outros. Então, como que a gente consegue relacionar isso, né? É importante, então, a gente perceber que a liberdade está atrelada a uma responsabilidade social, certo? E aí a gente vai entrar na questão do dever. Então, se eu tenho uma responsabilidade social, né, uma responsabilidade perante ao outro, ao coletivo, nós temos em mente, então, que culturalmente se constrói uma ideia de dever moral, ok? O que é isso, dever moral? O dever moral é aquela concepção da que a gente sabe sobre o que é o certo e o que é o errado, como é a ação, a decisão não, mas qual vai ser a minha atitude certa, né? O correto a se fazer naquele momento. Então, por exemplo, um exemplo, né? Se eu encontrar uma maleta de dinheiro e eu vi a pessoa que esqueceu essa maleta, vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou pegar e vou embora? Pode até ser, né? Mas o correto a se fazer, o dever moral que nós temos é devolver essa maleta para a pessoa que eu vi que tinha esquecido, certo? Então, na nossa cultura, nós temos deveres morais, ações que são as ditas corretas, né, que a gente deveria ter, certo? Só que aí a gente levanta uma problemática, né, numa boa aula de filosofia. Como que a gente consegue, então, relacionar essa ideia de liberdade, né, de liberdade que afeta o coletivo, que é individual, que nós temos uma série de deveres morais, né, nessa sociedade. Como a gente consegue pensar isso nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje que, ao mesmo tempo, a nossa cultura, ela intensifica e enfatiza o individualismo, né? Uma promoção, né? Uma ascensão apenas do eu, né? Da realização só do meu desejo, da minha liberdade, do que eu quero, a minha opinião prevalece. Como a gente lida com essas novas fissuras aí que existem na sociedade? Que são grandes problemas atuais, né? Porque cada vez mais o ser humano tem só olhado para si, não olhado para o outro. Como a gente vai lidar com isso, né? Como vai ser possível, então, que se criar uma ética que relacione diferentes concepções de liberdade e que elas convivam entre si? Complicado, né? Levemente. Então, para a gente pensar sobre essa problemática, temos aqui o filósofo francês, o Lipovetsky, né? Tem as variações aí, que esse moço charmoso aí da foto, ele é um filósofo, então, que vai estar estudando essa, que ele chama, né, o conceito dele de hipermodernidade, né? Então, ele é um filósofo que vai estar dizendo que nós estamos numa sociedade baseada na imagem, né? Então, por exemplo, as redes sociais, o tempo inteiro com a nossa cara, mostrando só o eu, né? Nós estamos baseando as nossas relações sociais nessa aparência, né? Ele vai perceber que a gente vive um hiperindividualismo, né? Mais intensificado. É o que ele chama de hipermodernidade. Então, os valores da modernidade, eles foram intensificados no nosso tempo histórico de hoje, nessa era digital, que tem as coisas boas e tem as coisas ruins, certo? Então, ó, vamos discutir um pouco sobre dever moral. Lembra que eu falei sobre atitudes que culturalmente a gente já tem construído aí, que é o correto a se fazer? Pois bem, o Lipovetsky, então, ele vai expor, né, na ideia de crepúsculo do dever, essa construção histórica desse dever moral até os dias de hoje,
né? Então, a construção histórica desses pensamentos, dessas concepções que nós temos do correto, né? Do dever moral. Então, crepúsculo do dever é aquela ideia de pôr do sol, né? Então, o que é o pôr do sol? É o dia dando espaço para a noite. Um fim, vamos dizer assim, né? Então, ele percebe ali que, primeiro, na humanidade, a nossa ética ela era fundamentada, né? Ela era alicerçada na moral religiosa, nos valores religiosos, né? De Deus, a questão do pecado. Então, todas essas concepções elas regularizavam então as nossas relações sociais e criavam uma ética ali para o ser humano viver em sociedade, certo? Só que isso aí não durou, quer dizer, durou muito tempo, mas ela se transformou, né? Que a gente chama de era moderna. Então, ali no estopim ali da Revolução Francesa, a gente percebe então uma nova formação social que se alterou tudo. Alterou a estrutura social, né? Se alterou a política, se alterou as relações, se alterou sobretudo o pensamento, né? Que aí tem muito a ver com o que nós somos hoje. Então, essa nova ética moderna da época de criação dos estados, o Estado é separado da religião, né? O dito chamado Estado laico, a gente traz a ideia, que é construída na filosofia, essa noção do imperativo categórico do Kant, né? O Kant, filósofo aí, portérrimo para o Ocidente. Então, ele vai trazer, o que é essa ideia do imperativo categórico, né? É essa ideia do dever absoluto. É uma obrigação, né, do ser humano ter essa postura que é correta, ter esse dever que é correto, tá? Então, como que se constrói essa ética? Para o Kant, o imperativo categórico é nada mais do que a racionalidade, a razão. E essa construção através da razão, de uma concepção do que é correto, é universal. Todos devem seguir, todos têm a obrigação de seguir. Por isso chamado imperativo categórico. Então, assim, de grosso modo falando, obviamente, né, porque os filósofos têm as suas complexidades que a gente não consegue dar conta aqui em 5 minutos. Mas de uma forma geral, é mais ou menos essa ideia, né? Então, se ter um pouco uma ideia de filósofos muito importantes para ir na sua escolha você aprofundar ou não. Certo? Falei um monte. Mas não acabou ainda. Seguinte, ó. Temos então os tempos mais atuais, que é o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade, né? Então, essa contemporaneidade. Ele vai dizer que a nossa ética contemporânea não é mais esse imperativo categórico do Kant. Não é esse dever absoluto pautado na racionalidade. Hoje, nós vivemos uma era do pós-dever. Olha só que doideira, né? Existe uma hipervalorização do nosso desejo, né? Eu não tenho obrigação ou um dever moral em relação ao outro. O único dever moral que eu tenho é em relação a mim mesmo, o meu próprio desejo, as minhas realizações. Olha só. Então, ele traz essa ideia que é muito característico da nossa sociedade hoje, né? Essa hipervalorização do eu, que anula os desejos e até a existência do outro, ok? Então, esse imperativo categórico, esse dever moral, na verdade é um pós-dever, ele está se diluindo, ele até... Não sei se a gente poderia dizer que não existe, acho que não, mas a gente pode perceber que na sociedade houve uma diminuição, certo? Então, o Lipovetsky ele traz esse caminho histórico para a gente conseguir entender a nossa relação com o dever, com a liberdade, com a escolha e, sobretudo, nessa organização da sociedade atual. Beleza? Então, nós apenas pensamos na nossa própria autonomia, na nossa própria liberdade, não pensando nesse coletivo. Então, né? Opa, acho que não apareceu aqui. Sintetizando, então, essa nossa ideia, aliás, do Lipovetsky, né? Que temos uma hipervalorização da nossa vontade e desejo, que muitas vezes anula o outro. Pensamos apenas na nossa própria autonomia e liberdade, ok? Então, né, seguindo essa perspectiva, como que a gente consegue construir uma ética na nossa sociedade atual que se relacione, então, com essa cultura, né, que tem uma visão mais individualista, vamos dizer assim, mas com essa convivência com os outros, né? Essa imagem mostra uma problemática social hoje muito importante, né, que é a questão da liberdade de expressão.
Então tem ali um sujeito falando que está ensinando liberdade de expressão, mas está, né, fechando a boca do outro ali, que não consegue falar, não parte dele não falar. Então a gente consegue perceber também que hoje, né, tem até um vídeo que eu passei para vocês em aula falando de liberdade de expressão, de que até que ponto nós temos a liberdade de falar o que quiser e essa felicidade, que doida, e essa liberdade, ela fere o outro, né? Então até que ponto vai essa minha liberdade de falar o que eu quero? Até que ponto é liberdade de expressão quando você comete um crime de injúria? Isso não é liberdade de expressão, né? A gente precisa ter em mente que liberdade de expressão é a expressão das suas ideias, das suas opiniões, mas claro, sempre pensando que nós vivemos em coletividade, nós vivemos em sociedade. E o outro também tem esse direito de falar, né? Então, como se dá essa convivência? Através do respeito, certo? Então, é por isso que a gente problematiza algumas questões da comédia. Qual é o limite da comédia? Quando ela desrespeita outra pessoa, né? Qual é o limite de eu falar o que eu quero e só que eu acho que, como são as coisas, é a verdade, né? Então, são problemáticas que hoje, principalmente no cenário político brasileiro, tem se mostrado aí sempre cada vez mais intolerante e violenta. E cabe a nós também alterarmos isso, transformarmos isso, né? Para conseguir conviver em sociedade. Então, tranquilo, gente? Essa foi mais ou menos a ideia, então, que a gente discutiu na aula de hoje de manhã. Tentei aqui sintetizar ao máximo as reflexões, os debates que a gente fez para, né? Acho que deu para apresentar bem aí os conceitos de uma maneira bem breve, mas eu acredito que eficaz, para a gente ir cada vez mais construindo, né? Então, essa ideia da liberdade e também, né, ao mesmo tempo que construindo a ideia, a gente consiga aplicar isso nas nossas vidas, né? No nosso bairro, com os nossos amigos, na nossa realidade, seja no trabalho, enfim, né? Onde a gente frequente. Que essas ideias filosóficas e reflexões filosóficas não fiquem apenas no campo das ideias, mas que eles possam ser colocados na nossa realidade para a gente entender, mas sobretudo a gente transformar e reinventar, certo? Que a gente sabe que a filosofia ela traz perguntas, mas não necessariamente todas as respostas, né? Porque aí vem a nossa capacidade racional de conseguir transformar, reinventar e questionar tudo de novo. A gente sabe que esse é o caminho que a filosofia toma, certo? Então, para finalizar a aula, fica aí a reflexão, então, né? Como nós podemos acreditar numa ética atualmente com essa cultura que hipervaloriza esse individualismo, né? Com essa cultura que valoriza apenas o eu. Uma pergunta difícil. Então, eu deixo aí para vocês pensarem e aí eu finalizo essa aula, tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal.